Olá, você que nos acompanha aqui na 90.5, chegou quinta-feira, 4 da tarde, você já sabe. É hora de colocar a política em dia. E hoje aqui comigo, o Tenente do Corpo de Bombeiros Assis, que é pré-candidato a deputado federal e está junto aí com o seu grupo à frente do PTB, aqui no estado, um dos partidos que dá sustentação ao governo Bolsonaro. Boa tarde, Assis, seja muito bem-vindo aqui no estúdio da Jovem Pan News Vitória. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Fabiana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Principalmente num espaço democrático como esse. Eu tenho visto aí que você tem recebido diversos pré-candidatos, principalmente para falar da política aqui do Estado do Espírito Santo a nível nacional. Então, eu que agradeço pela oportunidade. Fica bem à vontade. Assis, você não está afiliado ainda ao partido, porque a lei não permite militares da ativa estarem filiados, mas você e seu grupo estão à frente do PTB aqui no estado, à frente de todas as decisões tomadas. Como que o PTB vem para as eleições deste ano aqui no Espírito Santo? Então, Fabi, eu sou militar da ativa e eu só entro de fato no partido a partir das convenções partidárias. Em 2020, quando eu disputei a eleição para prefeito em Cariacica, eu disputei a eleição pelo PTB. Eles haviam me tirado todas as legendas para disputar a eleição em Cariacica, e aí o PTB abriu as portas para a gente. Depois do resultado na eleição de 2020, o presidente Roberto Jefferson foi e pediu que a gente conduzisse o partido aqui no estado do Espírito Santo. Como eu não posso estar afiliado, não posso de fato presidir o partido, é como se eu fosse um presidente de honra do partido. E aí o presidente mesmo é o Bruno Lourenço. E a gente aqui no estado do Espírito Santo, a gente tem encaminhado, primeiro, na reeleição, como você falou, é o partido na base do presidente Jair Bolsonaro. Então nós vamos trabalhar a questão da reeleição do presidente aqui no estado e candidaturas também que estejam ligadas ao nosso presidente. Então esse é o caminho do PTB no Espírito Santo. Mas qual que é a meta do partido? Eleger quantos na chapa proporcional, federal, estadual? Então, nós temos uma pré-conversa com o Manato, que é pré-candidato a governador pelo PL, o partido do presidente, de fazer uma composição na majoritária. Mas isso pode ser negociado considerando a necessidade, talvez, de atrair outros partidos para a base. Mas o nosso projeto, o foco principal do PTB é a eleição de federal. Nós filiamos a deputada federal doutora Soraya Manato, que vem para a reeleição de federal. Filiamos o deputado estadual Torino Marques, que também é pré-candidato a deputado federal. Então nós estamos aí com o objetivo de eleger 2 federais no partido. E também montamos uma chapa bem competitiva para deputado estadual. Nosso foco aí é fazer 3 deputados estaduais. Você disse que é uma conversa para composição na majoritária, indicar o nome de vice seria, né? E quem que seria esse nome? Olha, nós temos várias pessoas no nosso grupo que são pessoas que têm qualificação e condições de estar compondo uma chapa majoritária. Mas nós também temos militares da ativa, e aí assim, eu não quero adiantar até porque para a gente não expor, mas a gente tem militares da ativa também, que na mesma condição que eu pode entrar lá na frente na convenção partidária para fazer uma composição como essa. Você pode ser um desses nomes? Não é meu objetivo, não é. Assim, estou muito focado na questão da pré-campanha para federal. O meu compromisso com o partido é a disputa para federal. Então, como eu falei, a prioridade do partido, a candidatura, são os federais. Então, tudo isso pode ser negociado. Mas, assim, eu sou um soldado. Então, o soldado ele não foge de um combate. Se eu for convocado, se for necessário, a gente coloca o nome à disposição. Mas já foi conversado sobre essa possibilidade? Já conversamos algumas coisas, mas eu, de pronto, não aceitei. Como eu disse... Você recebeu um convite, então? Recebi um convite. Mas eu acredito que não é o melhor. Até porque, tipo assim... eu acho que até pelas eleições que eu disputei, a eleição do Senado, 2018, foram 247 mil votos. A eleição que eu disputei agora para a prefeitura, de Cariacica, em 2020. E eu também participei de um plebiscito interno na Polícia Militar e Bombeiro Militar. E nesse plebiscito eu participei como pré-candidato a deputado federal, que é o anseio da tropa. Eu tive quase 80% dos votos. Então eu não sou um candidato de mim mesmo, eu sou um candidato de projeto.
Então, para eu tomar essa decisão não depende só de mim, depende da gente conversar com todo esse grupo, todas essas pessoas que estão nos apoiando. E principalmente, né, o PPM, as associações militares que estão empenhadas nesse projeto agora de 2022. E o convite teria partido de quem? Do próprio Manato. Do Manato. Isso, do próprio Manato e o grupo de Manato. Entendi. Bom, na filiação até do Manato, vocês estiveram presentes, né? Com vários representantes, teve representantes também de outros partidos, e lá foi falado sobre um pluripartidarismo conservador, a junção aí de vários partidos. Hoje, quem que está nessa aliança junto com vocês? Tem PTB e PL. Tem mais alguém? Não, hoje nós só temos o PL, que é o candidato presidente, e o PTB. Não temos... O Manato tem feito outras conversas, como eu disse, há uma possibilidade de atrairmos outros partidos para a base, mas por enquanto a gente só tem esses 2 partidos. Quais outros partidos que vocês estão tentando atrair, conversando? Olha só, essa conversa eu deixei assim mais por conta de Manato, até porque, como ele é o pré-candidato a governador, para a gente não criar nenhum tipo de problema para ele. Porque assim, Manato tem falado muito da questão de governabilidade. Então, ele entendendo que o partido é importante para a base dele, seja republicano, seja patriota, seja PSC, aí depois que ele começar a tomar essas decisões, a gente senta em conjunto para poder tratar do assunto. Mas a princípio, assim, o PTB em si está participando agora no momento de conversa, não. Quem tem feito essas conversas é o próprio Manato. Você citou PSC, Patriota e Republicano. Esses 3 partidos estão juntos em outra candidatura, né? Que seria a pré-candidatura ao governo do Eric Musso. Há alguma possibilidade deles migrarem para vocês? Olha, como até as convenções, muita coisa pode acontecer. O que eu tenho acompanhado, até das próprias pesquisas, o que a gente tem visto é uma tendência de polarização nas eleições aqui do Espírito Santo, assim como é a tendência nacional. Quando a gente olha uma candidatura do Republicanos aparecendo ali com 2%, 3%, né, o próprio Aldifas também, ali 4%, o Guerino. Então, é muito difícil você sustentar uma candidatura ao governador com um percentual desse. Então, eu acredito que pode ser lá na frente, por uma questão de projeto, essa união. Então, eu acredito que é possível, sim. E seria uma união em torno do nome do Manato? Porque como que você tira um candidato, um pré-candidato que está acima de 10% nas pesquisas para colocar um candidato que tem 3%, 2%? É irracional, desculpa, assim, com todo respeito, acho que é legítimo, é democrático, eu respeito todas as candidaturas. Se não houver composição, acho que todos devem ser candidatos. Então, né, esse é um processo republicano, mas não tem como. O Manato está aí acima de 10%, nas pesquisas ele recuar para um candidato com 3%, 2%. O senhor disse que tudo pode acontecer, mas, por exemplo, há uma possibilidade do PTB não estar com o PL nas eleições? Acho muito difícil, até porque na própria composição da chapa de federal, quando a gente fez essa composição, o Manato, o PL, teve uma participação muito importante nessa construção. E uma coisa que nós temos é a questão de lealdade. Então, assim, o Manato tem sido muito leal ao PTB, ao nosso grupo, e a gente também tem sido muito leal a essa candidatura dele. E também com relação ao próprio Magno também, que é o nome para senador do PL no Espírito Santo. Então, a gente tem feito essa construção sempre em conjunto. Assim, você deve estar acompanhando as movimentações aí envolvendo republicanos e o PL, né, em nível nacional. Há uma conversa, e isso não é burburinho, há realmente uma conversa dos 2 partidos estarem juntos em alguns estados, né, e formarem ali um palanque forte aí para a reeleição, para a candidatura à reeleição do Bolsonaro. Então, isso já é uma conversa bastante adiantada em São Paulo, por exemplo, e em outros estados também há essa possibilidade. Queria saber de você, você já ouviu, já participou de alguma conversa nesse sentido aqui no estado, da possibilidade das 2 legendas estarem juntas? Não participei de nenhuma conversa. Tudo que a gente tem escutado é a nível de São Paulo, a nível de Brasília, mas as próprias conversas que a gente tem com o presidente do PL aqui no Espírito Santo, que é o Magno, ele tem descartado essa possibilidade, as conversas com o Manato também.
Então, assim, eu acho que é um cenário até muito difícil. Porque, por exemplo, como é que você tira, como eu, né, disse anteriormente, como é que você tira Manato da disputa, um candidato viável que tem aí mais de 10% nas pesquisas, para poder colocar um candidato com 3%, e aí você tem, né, o próprio Magno, que é candidato a senador, que tem pontuado bem nas pesquisas, tem agora pesquisa aí apontando o Serginho Meneghelli também, né, bem nas pesquisas, então é um cenário um pouco delicado. Eu acho que a tendência é de todas as candidaturas aqui no Espírito Santo seguirem. Então, Até mesmo republicanos, acredito que talvez a dificuldade de o republicanos recuar na candidatura do próprio Eric talvez seja um dos motivos, né, por conta da candidatura ao Senado lá do Serginho Meneghelli. então, na sua visão, isso praticamente está descartado aqui no Espírito Santo? Acredito que sim. É pouco provável que aconteça. Agora também há uma outra vertente que analisa que duas candidaturas ao governo e duas candidaturas ao Senado do mesmo polo acabam dividindo os votos, né? Dividindo o eleitorado. Como que o senhor vê? Como que o senhor analisa essa questão? Como eu disse, é republicano e democrático que todas as candidaturas, né, prossigam. Principalmente quando a gente fala de governo do Estado, eu acredito que essa eleição é a eleição de 2 turnos. Então, as candidaturas elas seguem e aí faz-se um projeto pensando, discutindo no segundo turno, considerando que, né, os dois estão na base do presidente, os 2 partidos. Mas quando eu falo assim de candidato mesmo, que são defensores do presidente, uma coisa é o que tem acontecido em São Paulo, Brasília, em relação aos partidos. Mas quando a gente olha para a figura, eu só vejo 2 figuras aqui que são realmente apoiadores do presidente. É Magno Malta e Manato. Não tem oscilação desde 2013 para cá. Eu não vejo oscilação por parte deles. Da minha parte também, nunca teve uma oscilação em relação aos comportamentos do presidente. Então a gente sempre se manteve fiel ao presidente Bolsonaro. Os outros candidatos, assim, como eu disse, com todo respeito, mas eu nunca percebi isso da parte deles. Entendi. Como o senhor citou aí a questão da pontuação do Sérgio Meneghelli, nessa quarta-feira foi divulgada uma pesquisa da Real Time Big Data, encomendada pela TV Record, que mostra aí o Sérgio Meneghelli como primeiro ali nas intenções de voto, né, com 22%, Magno Malta em segundo 20% e Rose de Freitas em terceiro com 16%. Embora tenha ali um empate técnico, mas Meneghelli ele estaria à frente do Magno Malta. Nós recebemos ele aqui na semana passada e ele disse que ele não abre mão da candidatura dele, e ele até citou o Magno Malta de que ele já teria tido a oportunidade dele no Senado. Se chegar lá na frente e tiver que afunilar, o senhor acha que ele deveria repensar essa situação ou não? Na sua opinião, os dois têm que disputar e que vá para que vença o melhor, enfim. Então, eu acredito que o melhor cenário seria os dois mesmo estarem disputando. Bom, porque, assim, é muito ruim você... Primeiro que você está mexendo com o sonho das pessoas, né? E quem tem que decidir quem vai para Brasília é o povo. Então, é o voto. Então, você retirar a candidatura... Eu estou falando porque eu passei por isso em Cariacica. E é muito ruim quando você passa por isso. Porque... como eu sou militar da ativa, então eu tive promessas de republicanos com relação à legenda, tive promessa do próprio Patriota em relação à legenda, depois montei a chapa do PRTB e quando chegou no final, até para ter o PRTB na minha coligação, teve que ter uma interferência a nível nacional, junto com o falecido e ex-presidente do PRTB, Levi Fidelis. Então, para poder ter um partido que eu montei no estado do Espírito Santo, que foi a nossa chapa, que inclusive elegeu um vereador em Cariacica. Então, isso é muito ruim, querer tirar a candidatura dos outros. É mexer com a vida das pessoas, mexer com o sonho das pessoas. Quem é pré-candidato não faz só um investimento financeiro, faz um investimento de tempo. É o tempo que você poderia estar se dedicando mais à sua família, né, outras coisas que você poderia estar fazendo. Então, é muito ruim isso. Então, eu sou contra essa coisa de querer retirar a candidatura de alguém. Vá todo mundo para a disputa e deixa o povo do Espírito Santo escolher. O Republicanos tem dito nas inserções partidárias, e até no evento que a Legenda fez semana passada, que é o verdadeiro partido conservador do Brasil. O PTB concorda com esse título? Não. Por quê? Bom, primeiro que
no estatuto, se você olhar o estatuto do PTB, é o único partido que, de fato, é um partido de direito conservador no Brasil. Então, fala de Deus, da família, da pátria, da liberdade, da vida. Então, acho que republicanos, até mesmo por algumas candidaturas que nós já tivemos em relação aos republicanos e algumas alianças que o republicano faz a nível de Brasil, eu não acredito nisso. O PTB, em 2020, através de uma resolução, proibiu no estado, no Brasil todo, e ainda é válido para esse ano, coligações com partidos de esquerda e com o partido PSDB, o antigo DEM também, e com partidos ligados ao Foro de São Paulo. Então, essa é uma posição do PTB a nível nacional. E os republicanos não têm isso. Aceita até coligação com o PT, dependendo do estado. Então, não pode se falar que é um partido verdadeiramente conservador. Mas esse estatuto que o senhor cita é um estatuto que foi recém-modelado, né? O estatuto, ele foi... Algumas pessoas acham assim, o PTB mudou a sua linha depois do presidente Bolsonaro. Não. A primeira mudança do partido aconteceu em 21 de abril de 2018, antes das eleições. Então, a partir dali, já tinha alguns acordos pré-firmados em 2018. Então, aconteceram algumas alianças nos estados, o partido permitiu isso, mas quando chegou em 2020, isso não foi permitido. O presidente Roberto Jefferson, que à época era o presidente do partido, através da Executiva Nacional, cortou na carne, assim, deixando aliados de longas datas, né, cortando esses aliados, e o presidente Roberto Jefferson chegou ao ponto até de expulsar a própria filha do partido. O senhor falou que o Republicanos não pode ser chamado de conservador. Na sua opinião, o que é ser conservador na política? Não, eu disse o seguinte, que ele não pode ser considerado o único e não da forma que eles estão pregando nas suas campanhas. Então, assim, um partido conservador ele tem que ter no seu estatuto a previsão lá do cristianismo, de defesa da família, da liberdade. E eu estou falando de liberdade em todos os sentidos, da liberdade de imprensa, da liberdade das pessoas se manifestarem, a favor da vida, ser contra o aborto. Essa posição. O PTB também prevê, por exemplo, o direito das pessoas se defenderem. Isso está no nosso estatuto, dela ter o direito à posse e porte de arma. Então, essa é a linha do partido. Então, se você pegar o estatuto do PTB, pode até ter outros, mas o mais conservador e de direita no Brasil hoje, com certeza, é o PTB. Então, o título teria que ser para o PTB, exatamente. Então, hoje ser conservador, até politicamente falando, tá? Parece que é uma moda, né? A gente vê até algumas lideranças que sempre estiveram em partidos progressistas e de linha mais à esquerda, se auto-intitulando conservadores. E eu entrevistei alguns aqui. Na sua visão, eu vou repetir a pergunta. Você falou que isso tem que constar no estatuto, mas qual que deve ser o posicionamento e a postura de alguém que se identifica como conservador? Ele pode ser conservador e estar num partido progressista, pode ser conservador e ser de esquerda ou não? Isso não tem como. Olha, primeiro, Fabi, que assim, acho que a pessoa ela ser conservadora, lá atrás as pessoas tinham muito essa questão dos partidos há um tempo atrás, até por conta das coligações, eles perderam as identidades. Então, as pessoas elas escolhiam o partido, elas faziam conta onde ela tinha mais condições de disputar a eleição. Então, a gente tinha pessoas, né, que eram, você via pelo perfil dela, que era uma pessoa conservadora e tal, e ela acabava se filiando àquele partido para disputar a eleição. E logo depois, sempre na primeira janela, oportunidade, ele saía. Agora não, a gente tem visto assim, os partidos com mais identidade. Então, hoje, uma pessoa que se diz conservador, de direita, que defende essas bandeiras, Deus, família, pátria, liberdade, vida, está num partido de esquerda, eu acho que é incompatível. Então, eu, por exemplo, não me filiaria e entendo que também essas pessoas, né, não deveriam estar lá se realmente são conservadores e de direita. E todos os filiados do PTB são conservadores? Todos. Nós tivemos o cuidado, a gente pode errar, tá, Fabi? A gente pode errar, mas a gente teve o cuidado de conversar com todas as pessoas antes em relação a isso. Recentemente, Assis, vocês promoveram um evento, né? Acho que foi o primeiro evento dos Leões Conservadores, não é isso? Isso. Foi o primeiro? Aqui no estado do Espírito Santo. Sob a sua liderança, né? Que contaria aí com a participação do deputado federal Daniel Silveira, que acabou não vindo. A adesão do evento também não foi tamanha o que vocês esperavam, né? Foi uma adesão menor. O que aconteceu
para ele não vir, 2 perguntas em uma. E para não ter tido uma tanta adesão até de grupos mesmo, de lideranças de outros movimentos da direita? Então, aconteceram 2 fatores. O primeiro, vou te responder em relação ao Daniel Silveira. O Daniel Silveira, ele tinha feito uma programação, está aqui com a gente, junto com o presidente do PTB de São Paulo, que é o Otávio Facuri, inclusive eu falei com ele hoje por telefone. O Otávio sairia de São Paulo, pegaria o Daniel Silveira no Rio de Janeiro e viria para o Espírito Santo. Só que aí o que aconteceu? No dia anterior, o Faca, né, a gente chama ele assim, ele fez contato comigo e falou assim: olha, eu fui intimado para estar na Polícia Federal para poder dar explicações de ter embarcado o Daniel Silveira do Rio de Janeiro para um evento em São Paulo. Eu estou vendo aqui com a nossa assessoria jurídica e também com a assessoria do Daniel Silveira se não vai ter nenhuma implicação, por 2 motivos. Primeiro, para mim, que vou estar fazendo o transporte do Daniel Silveira, e o outro também para o PTB no Espírito Santo, porque principalmente com relação ao prejuízo que isso poderia trazer para o partido aqui no estado do Espírito Santo. As preocupações, tipo de bloqueio de contas, né, essas coisas. Então, assim, a gente, principalmente agora no ano eleitoral, não seria interessante. Então, a gente acabou chegando num consenso ali que era melhor deixar e a gente montaria um sistema para que o Daniel Silveira pudesse entrar de forma online. Em relação aos convites, o que aconteceu? Infelizmente, isso aconteceu. Nós criamos um link e disparamos para as pessoas. O espaço, ele tem uma capacidade máxima e isso tem que ser respeitado. Nós disparamos o link, então, com vagas limitadas. Infelizmente, começaram a denunciar o link. Como fizeram isso, não sei, mas começaram a denunciar o link e derrubaram o link. E pior do que isso, quando derrubaram o link, ele estava vinculado, e aí até admito um erro, foi um erro da nossa equipe lá, estava vinculado ao e-mail que a gente tinha o Drive com os nossos arquivos. E aí bloquearam tudo. Então a gente não conseguia confirmar para as pessoas que elas tinham sido inscritas. Então elas não receberam o e-mail de volta confirmando a inscrição. Então depois muitas pessoas mandando mensagem. E aí a gente estava respondendo aquelas que a gente conseguia, que elas poderiam ir para lá, que a gente faria as inscrições no local. Então, infelizmente, aconteceu esse tipo de coisa, Fabiana. Hoje vocês têm o apoio de todos os movimentos da direita para as candidaturas hoje já afirmadas no PL e no PTB? Sim, a gente tem. Por exemplo, amanhã mesmo eu tenho um evento na Serra com o pessoal da direita Serra. Em Vila Velha a gente tem o pessoal da direita Vila Velha. Então, assim, os grupos de direita aqui no estado do Espírito Santo, eles não têm assim, o candidato. Tem 2 candidatos, que são os 2 majoritários, que é pré-candidatos, né? Que é o Manato e o Magno Malta. Agora, o apoio deles são as candidaturas proporcionais. Então, assim, de apresentar os candidatos federais e estaduais do PL e os candidatos federais e estaduais do PTB. Esse é o trabalho que eles têm desenvolvido no estado do Espírito Santo. Bom, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News Vitória, nós estamos falando com o Tenente Assis, pré-candidato aí a deputado federal pelo PTB. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, que é rapidinho. Voltamos com De Olho no Poder, seu programa para colocar a política em dia. Hoje aqui comigo, Tenente Assis, que já falou aí um pouquinho das movimentações do PTB, das metas do partido, da possibilidade de caminhar contra as legendas, de indicar o vice aí na chapa do PL, do Manato. E nós terminamos falando aí sobre o evento, né, do PTB, sobre a participação que acabou não acontecendo do deputado Daniel Silveira. E aí eu queria te perguntar mais sobre esse caso também. Qual o posicionamento de vocês com relação ao caso do deputado Daniel Silveira? Então, Fabi, primeiro o seguinte, lá no artigo 53 da Constituição Federal fala que o deputado é inviolável, né? O que ele fala. Então, ele foi eleito para isso. Então, assim, como eu falei, a gente defende a liberdade e se o deputado Daniel Silveira, em algum momento, ele se excedeu, tem outros caminhos para que, né, quem se sentiu ofendido, através da justiça, através da polícia, através até mesmo do próprio Congresso, na Comissão de Ética, que ele fosse processado, mas não da forma como está sendo conduzido pelo STF. Então, a gente defende isso, porque hoje você tem um ministro que manda prender, processa, julga e condena.
Então, assim, isso não obedece o devido processo legal. Então, hoje é Daniel Silveira, mas amanhã pode ser qualquer um, se isso vira moda, né? A gente teve agora recentemente aí o Dia da Liberdade de Imprensa. Então, eu defendo isso, que todo mundo tenha a liberdade de se manifestar. E se em algum momento se sentir ofendido, você tem os caminhos legais para poder buscar essa correção. Porque se a gente for nesse mesmo caminho, por exemplo, o ex-presidente Lula, em uma manifestação, ele disse para os militantes ir ameaçar os familiares dos parlamentares. Então, tem que ser conduzido, então, ele para o mesmo processo que o Daniel Silveira. E pior, o Lula não tem mandato. Então, ele não tem imunidade nenhuma. Então, ele deveria ter sido preso também por conta desse tipo de ameaça contra parlamentares. Uhum. Com relação até essa bandeira da liberdade de expressão, essa semana nós tivemos um caso que está repercutindo, né, sobre a dona de um restaurante em São Paulo que criticou o Bolsonaro e seus eleitores. E desde então ela tem sido alvo aí de alguns ataques, assim, alguns até pesados assim na internet. E pessoas até que não frequentam o restaurante dela estão fazendo críticas para despencar a avaliação. Eu até vi uma postagem sua a respeito, o senhor falou, volta para a Argentina, Paola. Não é um pouco, de repente, contraditório defender a liberdade de expressão quando aquela pessoa pensa como a gente, mas aí quando discorda, essa pessoa não tem também essa liberdade, seria uma liberdade de retaliação? Como que o senhor vê essa questão? Olha, Fabi, o que acontece? A gente nem sempre vai acertar nos nossos posicionamentos, ok? Mas o que acontece? Da mesma forma com que ela se expressou, ela tem a liberdade dela se expressar, eu também, através das minhas redes, estou me expressando da forma como eu penso. Agora, o que acontece? Ela saiu de um país, veio para o Brasil, foi muito bem recebida pelo Brasil, e aí quando chega aqui, ter esse tipo de comportamento. Então, assim, da mesma forma com que ela se manifestou, eu também tenho me manifestado e as outras pessoas têm se manifestado. Se ela, por algum momento ou por algum motivo, se sentiu ofendida por alguma manifestação minha, ou de qualquer outro, que ela busque os caminhos legais para poder ser reparado desse dano. E assim, da mesma forma que ela também, quando criticou o presidente, eu também acho que também deveria ser buscado os caminhos legais para poder ser reparado isso. Mas o próprio presidente não se sentiu ofendido, aí fica por conta de nós, militantes e defensores do presidente, fazer isso. Mas você não acha que, de repente, em alguns casos, 2 pesos, 2 medidas, no sentido de que acaba que para quem critica o presidente Bolsonaro, há uma série de ataques até mais pesados do que, por exemplo, quem do outro lado? O que você acha? Não, do outro lado é a mesma coisa. Então, esse embate aí nas redes sociais, isso a gente brinca que é o fla-flu das redes sociais. Então, a paixão, né, dos campos de futebol que exatamente. Foi para a política. Bom, em pesquisas recentes, aí, o presidente tem aparecido em segundo lugar. Ele diminuiu aí um pouco a diferença com relação a Lula, que está em primeiro lugar. Depois da saída do Moro, alguns analistas veem que o eleitorado do Moro teria migrado em grande parte para Bolsonaro. O senhor acha que a eleição esse ano vai ser polarizada como a de 2018? Ou existe aí uma possibilidade de uma terceira via vir e surpreender? Está tendo algumas movimentações também nesse sentido, mas qual que é a sua opinião hoje? Bom, a minha opinião, primeiro assim, Fabi, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Eu tenho acompanhado algumas pesquisas, como eu falei, até citei aqui, mas eu tenho algumas dificuldades com relação aos institutos de pesquisa. Infelizmente, eu não vou mais ou menos assim citar um fato em Cariacica, mas como é difícil quando você fala alguma coisa, você não tem como provar. Mas, por exemplo, eu tive propostas, Fabi, de manipular pesquisa de opinião para a eleição, tá? Então, deixar isso eu não tenho como provar. Estou deixando muito claro aqui que eu não tenho como provar, mas eu passei por isso. E quando você olha as pesquisas em Cariacica, todas as pesquisas em Cariacica, eu aparecia em 5º, 6º, 7º. Cariacica teve 14 candidaturas a prefeito. E quando chegou no final, eu apareci em terceiro na votação. Apareci em terceiro, só fiz 14 dias de campanha, porque eu peguei Covid durante o período de eleição, então eu não podia sair nas ruas, eu estava com 60% do pulmão comprometido, fiquei em casa e eu só consegui fazer 14 dias de campanha. Mas quando a gente ia para as ruas, o sentimento das ruas, eu falava, cara, é impossível, como que eu estou em 6º, 7º nas pesquisas?
sabe? Então isso é muito ruim, esse modelo de pesquisa que tem. Então, assim, com todo respeito, mas eu não acredito nessa pesquisa em relação ao presidente e em relação ao Lula. Cara, Lula não consegue nem sair na rua, sabe? O presidente, onde ele chega, ele é carregado, ele é ovacionado. Então, eu, sinceramente, assim, não acredito. Em relação ao estado do Espírito Santo, se a gente considerar que as pesquisas estão corretas, eu acredito que não tem chance para a terceira via, nem no Espírito Santo e nem a nível de Brasil. Vai ser uma eleição polarizada mesmo. Presidente Bolsonaro contra o PT, assim como foi em 2018. Você acha que o presidente Bolsonaro está acima? Acredito. Tem muito acima. Com grandes chances de uma eleição, inclusive em primeiro turno. E qual que vai ser a estratégia aqui do palanque do Bolsonaro para pedir votos para o presidente e para também os seus aliados? Olha, aqui vai ser... Quais serão as bandeiras? Desculpa te interromper. Quais serão as bandeiras, as estratégias? Olha, de falar de tudo que o presidente tem feito, a gente sabe de todas as dificuldades que o presidente enfrentou, principalmente nesse período de pandemia, mas o presidente ele sempre teve essa preocupação com relação à composição dos ministérios. Então, assim, a gente vê que não teve, né, por exemplo, um caso de corrupção nesse governo. Então, são essas coisas. E o presidente ele precisa de mais 4 anos. 4 anos é muito pouco para poder, principalmente no período que a gente passou agora de pandemia, é muito pouco. Então, a gente precisa ele reeleito por mais 4 anos. E aí, sim, a gente, né, vê depois desses 4 anos quem seria o próximo conservador para estar à frente do Brasil. Mas as principais bandeiras que vocês vão levar para as ruas, quais serão? Serão sempre as mesmas, né? Que a gente defende de Deus, pátria, família, liberdade, vida, né? Do povo ter direito à posse de arma, ao porte. A gente vai continuar defendendo isso. Como foi em 2018, vai ser agora em 2022. Nada diferente disso. O PTB é um partido, pelo menos de 2018 para cá, mais ideológico, né? Vamos colocar assim. E defende, como você acabou de falar, pautas mais ideológicas. Eu estava conversando aqui até com um pré-candidato ao governo e ele disse que foi conversar com... foi nas comunidades mais vulneráveis, conversar com o pessoal que mora mais em situação de vulnerabilidade social. E as principais preocupações que ele encontrou nessas conversas, nesses encontros, foi com relação à pauta econômica, à pauta financeira, a dificuldade que as pessoas estão tendo diante da inflação, de se alimentarem, de pagarem o gás, de pagarem a energia, enfim. Essas preocupações vão fazer parte também das pré-candidaturas dos conservadores ou vocês vão focar na pauta ideológica? Não, isso com certeza, Fabi, sempre faz parte. Mas, assim, eu também estou na periferia. Eu também tenho andado na periferia. Sabe, eu cresci em Piranema, né, em Cariacica. Então, assim, eu sei o que é periferia, eu tenho andado. E, assim, eu tenho visto pessoas simples falando de votar no Bolsonaro. Eu vou lá reunir na comunidade e tal, não sei o que, a pergunta que eles fazem. Eu tive, por exemplo, deve ter umas 3 semanas, eu tive no bairro Aparecida, em Cariacica, numa comunidade. E aí o pessoal lá, não, aqui a gente é Bolsonaro. Então, assim, a gente tem visto isso, sabe? E é claro, mas principalmente com relação à parte do executivo, e aí no caso, né, Manato, os outros candidatos a governador, sim, eles têm que ter essa maior preocupação com relação às pautas econômicas, mas vai fazer sim parte do nosso projeto para estar também com relação ao nosso presidente e também o candidato a governador aqui no estado. O senhor é pré-candidato a deputado federal. Sim. A Câmara Federal está discutindo aí a possibilidade de colocar um teto, né, um projeto de colocar um teto no ICMS cobrado nos combustíveis, energia, comunicação, transporte. Se o senhor estivesse lá, qual seria o seu voto? Meu voto seria a favor, até porque isso traz um benefício para a população. Em contrapartida, diminui a arrecadação do Estado. Fabi, com relação a diminuir a arrecadação do Estado, se a gente for falar com relação a isso, a gente nunca vai achar uma solução para isso. Porque, por exemplo, um governador, um chefe do executivo, para ele fazer a renúncia de receita, ele tem que identificar uma outra fonte. Sabe? Então, isso tem que estar sendo discutido a nível nacional.
Então, se o governo federal está sendo discutido isso através do ministro Paulo Guedes com a equipe econômica, então eles estão entendendo que é viável. Eu não estou lá em Brasília para poder estar acompanhando os números, para poder estar estudando, acompanhando isso de perto. Mas pela confiança que a gente tem pela equipe econômica do presidente, então a gente acredita sim que é viável. Uhum. O PTB passou por algumas turbulências, né, Assis, assim, tanto em nível nacional, né, teve aí a questão da prisão do Roberto Jefferson, a troca de comando nacional, acusação de traição, aí mudou de novo o comando, e aqui também teve alguns ruídos, né, teve troca de comando, aí voltou para as mãos de antigos líderes, aí voltou de novo. Como é que está o partido hoje? Está pacificado ou ainda não tem uma segurança para ir para o pleito? Pode acontecer alguma surpresa aí nessa pré-campanha? Não, 100% seguro o partido no Brasil. O que aconteceu foi o seguinte, e aí, às vezes as pessoas por desconhecimento, não estou, entendo, como é que eu posso dizer assim, desconhecimento do estatuto, de como funciona a questão dos diretórios, elas acabam emitindo algumas opiniões, né? E isso vão para as redes sociais, isso vai para a imprensa e aí a informação ela chega de forma errada no público final. Mas o que aconteceu ali? O Roberto Jefferson era o presidente e aí por uma decisão do ministro do STF ele teve que se afastar. A Graciela Nianov assumiu o partido enquanto presidente. Quando ela assumiu como presidente, o diretório, e aí tem um diretório composto por, salvo engano, são 227 diretorianos. Esse diretório ele pode se reunir e eleger uma nova executiva. Então, para que desse tranquilidade para o partido, os diretorianos se reuniram, a antiga executiva renunciou e nomearam a nova executiva nacional. E aí nessa executiva nacional, a Graciela Nianov passou a ser presidente do partido, com outras pessoas ligadas ao presidente, o ex-presidente Roberto Jefferson, né, do partido. Quando surgiu, né, o vazamento das informações de que ela havia traído a posição lá do Roberto Jefferson, os diretorianos fizeram, isso está previsto no estatuto, eles destituíram a executiva. Os diretorianos podem fazer isso. Como? De 227, como eu te falei, eu não tenho certeza dos números, 200 assinaram um documento. E aí o que acontece? Mais de 50% da diretoria executiva renunciou. Quando eles renunciaram, e aí depois veio uma nova eleição, que foi o genro do Roberto Jefferson, Marcos Vinícius, deputado estadual no Rio de Janeiro, assumiu a presidência nessa nova executiva. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Você tem essa reunião, só que o tempo entre você registrar a ata no cartório, mandar para o tribunal homologar a chapa, a Graciela Nianov e o grupo ali, eles tinham a senha. Sabe? A senha de acesso ao sistema. Entraram lá no sistema e modificaram alguns estados que não tinham alinhamento com esse grupo ligado ao Marcos Rogério e ao presidente Roberto Jefferson. Foi isso que ela fez. Aí, quando aconteceu aqui no Espírito Santo, eu liguei para o deputado e avisei a ele. Eu falei, olha, vai dar problema, porque vocês vão entrar agora, daqui a pouco, quando reestabelecer a senha, vocês vão passar vergonha. E foi o que aconteceu. 72 horas depois que restabeleceu a senha, eles foram destituídos. Então, assim, isso está pacificado a nível de Brasil e está pacificado também... Esse grupo saiu, né, do partido? Saiu. O deputado Adilson Espíndola foi, acho que, para o PDT. O Anderson Goge, nós liberamos ele foi para o PP. O Anderson Goge até é um negócio interessante, porque depois do acontecimento, ele me procurou, né, a gente conversou com o Bruno lá, e aí, assim, ele falando, pediu desculpa e tal... E como eu falei assim, Anderson, olha só, a gente não está aqui para brincar com o sonho de ninguém, não. A gente não vai atrapalhar a sua candidatura, a gente não vai atrapalhar a sua vida. Só que, assim, pelos seus posicionamentos, dentro do que o PTB é hoje, então é melhor você seguir outro caminho, cara. A gente não vai travar você de sair do partido, não. Aí, pô, vocês vão fazer isso? Eu falei, vamos, pode ficar muito tranquilo em relação a isso. A gente não Pelo vai... fato dele ser aliado do Casa Grande, do governo do Casa Grande? Isso, a gente falou assim, pode ficar tranquilo, cara, a gente não vai brincar com o seu sonho, não. Entendeu? Só que é incompatível hoje a posição do PTB, você está aqui com a gente. Então, vamos, o que você acha da gente
e você ir para outro partido. E aí a gente chegou ali numa composição amigável, e aí ele foi, né, pediu para sair do partido, a gente conversei com o Bruno e tal, e ele foi liberado. E hoje ele está lá no partido e tal. E hoje, assim, a gente até se fala. Então, por isso que eu tô falando assim, Fabi, é tudo uma questão de respeito, sabe? Eu não faço inimigos na política. Eu tenho adversários, mas inimigo eu não faço. Porque no final, quando a gente estiver lá no parlamento, Deus abençoando e estando lá no parlamento, cara, a gente está lá e a gente precisa, todo voto ele é importante. Até falando sobre essa questão do GOG e do alinhamento que ele tem com o governador Casagrande, você disse que a sigla tem, principalmente por parte do Manato, tem conversado com outros partidos. Mas vocês chegaram a conversar com algum pré-candidato ao governo? Por uma possibilidade de estarem juntos? Não. Quem fez essa conversa, o único Manato, eu sei que ele teve, acho que com o Guerino, tem conversado muito, né, com ele. Manato tem conversado também com o pessoal do Republicanos. Até mesmo por conta de 2018, a gente tem uma relação muito próxima com... Sim, que vocês estiveram juntos, estivemos né? juntos. Então, mas quem tem feito essas conversas mais é Manato mesmo. Tá. Assis, você foi escolhido, como você já falou, numa eleição, num plebiscito interno do Projeto Político Militar, não é isso? PPM. O que isso significa? Que você tem o apoio de todos os militares para se candidatar? Qual que é o significado e o peso dessa eleição do PPM? Bom, ele tem não necessariamente você tem um apoio de 100%, porque isso é praticamente impossível, mas o que acontece? Isso já é uma coisa que é de costume na instituição militar aqui no Espírito Santo. Isso já aconteceu no passado, aí voltamos com isso em 2018 e deu certo em 2018, né? A gente elegeu 2 deputados estaduais pelo projeto político, 1 deputado federal, e eu fui candidato ao Senado pelo projeto político e tive 247 mil votos. Então, assim, isso mostra a força da Polícia Militar, do Bombeiro Militar empenhada nesse projeto. Eu falo que esses 247 mil votos não são meus. Eu tive voto nos 78 municípios. E quem está presente nos 78 municípios é a Polícia Militar, é o Bombeiro Militar. Então, sim, eles têm um peso muito importante. Quando a gente faz esse plebiscito, é para tentar diminuir o número de candidaturas para que a gente não tenha um número grande de candidatos dividindo o mesmo voto. Não pulveriza. Para não pulverizar. Principalmente agora, Fabi, com essa mudança na legislação eleitoral, como eu disse, toda candidatura ela tem que ser respeitada, mas se nós, militares, estivermos divididos, dificilmente a gente vai conseguir eleger alguém. A gente vai acabar servindo de escada para eleger outras pessoas. Mas o apoio ao seu nome não significa que outros militares não possam disputar. Não, até porque você não tem como impedir isso, né? Então, cada um é livre para poder disputar. Mas quando você passa por esse... Porque a primeira condição que eu coloquei foi o seguinte: olha, eu vou disputar o plebiscito. Né? As pessoas falam assim, cara, mas como é que você vai disputar o plebiscito? Pô, você é um cara que disputou a eleição para senador, teve 247 mil votos, foi candidato a prefeito em Cariacica, que foi bem votado. Você é um candidato viável. E se você não passar no plebiscito? Eu falei, eu não sou candidato. Porque eu não posso ser candidato de mim mesmo. Então, topei o desafio e tive quase 80% dos votos. Então, isso tem um peso muito importante, principalmente quando a gente vai conversar com os militares. Na sua opinião, há um alinhamento de maior parte dos militares com o bolsonarismo? E, se sim, ao que o senhor acredita isso? Eu acredito que sim. Eu acredito isso até pela questão de identidade. A maioria dos militares, né, a gente não pode falar de todos, mas a maioria dos militares são conservadores e de direita. Até porque quando você escolhe ser militar, você tem esse viés, entendeu? É muito difícil. São poucos os militares que são, né, de esquerda, acredito que no Brasil. Até no Espírito Santo também. A gente tem visto isso quando a gente vai para dentro dos quartéis e conversa com os militares. Aqui no Espírito Santo tem um pré-candidato ao governo, de um partido de extrema esquerda, inclusive, PSTU, que é o Capitão Souza. Nós conversamos com ele também. Inclusive, ele responde a alguns PADs, né, e IPMs, por ter participado de manifestação de rua contra o governo federal e por ter postado algumas coisas no Instagram. A defesa dele diz que ele sofre perseguição política. O senhor acredita que exista isso com relação a militares que se identifiquem mais com progressistas e mais com partidos de esquerda? Não,
Não acredito. Eu já respondi processo, eu já respondi PAD, já respondi IPM. Mas por manifestação política? Por manifestações políticas. Então, assim, cada um precisa saber como se posicionar. Então, eu não acredito que tenha esse tipo de perseguição, não. Particularmente, eu, Assis, como eu disse, eu defendo a liberdade. Eu defendo a liberdade dele se manifestar, de se expressar, da posição política dele, eu respeito, sabe? Então, assim, a gente vive num país livre e democrático, mas ele, principalmente ele enquanto oficial, ele sabe que ele tem algumas limitações em relação aos posicionamentos. Então, assim, se ele se excedeu, aí ele sabe que tem um regulamento aí que ele responde, né, à luz do regulamento. Ele nunca foi enganado em relação a isso. Saindo um pouquinho da política, Assis, você é bombeiro, né? O que te fez escolher essa profissão? Então, Fabi, eu sou bombeiro, assim, caraca, pesado essa pergunta porque, como eu falei, eu cresci lá em Piranema, sabe? E eu sempre quis muito, assim, sempre que eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, né? E sempre para ajudar a minha mãe. E aí uma guarnição de bombeiro foi apagar um incêndio do lado da escola onde eu estudava, no Teodomiro Ribeiro Coelho. E aí eu fui e falei, caraca, que maneiro e tal. Vi aquela viatura, fiquei encantado. Eu falei bem assim, eu já tinha essa coisa com relação à questão de ser militar. Por conta de não é tio, mas era como ele cuidava das crianças na rua ali, o falecido sargento Duque. Ele cuidava, era como um segundo pai pra gente. Ele é um policial militar, então a gente tinha essa paixão. Mas aí quando eu vi o bombeiro, eu falei, caraca, eu quero ser bombeiro. E eu falo assim porque Emoção, né? é porque assim, as pessoas falavam que eu não chegaria. E minha mãe sempre falava, filho, se é o seu sonho, no que depender de mim, então pode sempre contar. E minha mãe foi a minha maior incentivadora para que isso acontecesse. É isso. É uma profissão muito bonita, né? A gente, desculpa. Eu já passei muita coisa nesses 25 anos. E é assim, quando você escolhe ser bombeiro, quando você escolhe ser policial, minha mãe ficava muito com medo, né? Quando saía para trabalhar. Mas ela sabia, eu falava, mãe, se algum dia eu partir em ocorrência, pode ter certeza que estou partindo feliz porque eu estou me coloquei na condição de ajudar o próximo, de salvar vidas, de salvar pessoas. Então é isso que eu escolhi para minha vida. É uma missão, né? Soube que você também é criador de cachorro, verdade? Também, por acaso. Hobby ou criador mesmo? Não, é hobby. Ah. É hobby, porque assim, eu também tenho essa questão de adoção. Primeiro a gente começou adotando um gato, aí desde pequeno a gente tinha essa coisa de adotar animais. Aí a gente adotou um gatinho, depois, né, outro, e aí minha esposa, agora eu quero adotar uma cadela. Aí a gente viu uma cadela American Bully lá e a gente adotou essa cadela e aí virou uma paixão. Aí acabei, aí comprei uma cadela, né, com pedigree e tal. E ali começou esse hobby, então assim, mas Mas você tem um canil na sua casa ou não? eu tenho lá 6 cães lá em casa. Uau. 6, não, agora tem mais, tem 9. 9? 9. Filhotes? Agora, tem uma que foi embora, tô com 8. Tem 2 pequenininhas lá de 4 meses. Mas é uma pauta para você, uma bandeira, causa animal? Ou é mais por hobby mesmo, companhia? Não, assim, essa questão dos animais é uma coisa interessante para poder ser tratado, entendeu? Porque a gente vê essa questão dos maus tratos, essa questão da falta de cuidado com os animais. E eu falo assim, Fabi, se você... As pessoas criticam muito as pessoas que são criadores de cães, mas quando a gente cria o cão, principalmente uma raça igual o American Bully, a gente está trabalhando para que os cães não tenham nenhum tipo de problema, que não sejam cães problemáticos. Mas se você não tem problema com raça, procura um lar que tenha adoção, porque tem um monte de animaizinhos lá prontos para serem adotados. Isso aí. E faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, pode ter certeza disso. Bom, a gente está chegando ao final e eu gostaria de deixar aí esse momento para assim, se despedir aí dos nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham. Bom, Fabi, primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, por esse espaço.
democrático, republicano, que você, né, que a Jovem Pan News tem proporcionado a todos, seja de direita, seja de esquerda. Em 2022 a gente tem um processo de eleição e que o mais importante, que o povo, primeiro, busque direção de Deus. É nisso que eu acredito. Toda autoridade, ela vem de Deus. Que o povo busque a direção de Deus e tenha muita certeza em quem eles estão escolhendo, para quem eles vão mandar para Brasília, quem vai estar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, quem vai ser o nosso governador, quem vai ser o nosso presidente. Afinal de contas, o resultado final disso é o que vai ser de benefício para o povo do Brasil e do Estado do Espírito Santo. Obrigado. Obrigada, Cisa. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um De Olho no Poder. Toda quinta nós temos um encontro marcado aqui para colocar a política em dia. Se você perdeu nos programas anteriores, todos estão disponíveis no portal da Folha Vitória. Um abraço e até a próxima.